campo celestial, o homem entre a terra e o céu, conectando, transformando e fundindo as forças primordiais do universo. Meu nome é Frederico Wallace, eu sou terapeuta vibracional. Nós vamos estar falando aqui hoje sobre os 5 elementos, que é a segunda teoria básica da medicina chinesa. A primeira teoria básica é o Yin e Yang, depois os 5 elementos. É preciso entender primeiro o Yin e Yang para que depois a gente entenda os 5 elementos. Porque os 5 elementos é o quê? É uma variação da teoria do Yin e Yang. É um desdobramento do Yin e Yang. Se você tiver com o conceito de Yin e Yang claro, fica mais fácil de entender então o que é os 5 elementos. Os 5 elementos, a princípio, as pessoas separam, né, como 5 características que se encontram presentes nas pessoas. Não quer dizer que dentro da gente tem o metal, tem a madeira, né? Mas que nós temos características desses elementos dentro da gente. É uma analogia, uma comparação, né? Uma coisa simbólica que a gente usa para reunir, para agregar as várias características. Bom, o primeiro então que nós vamos falar é o metal. O metal é o que? Ele é puro, duro, sólido, né? Ele é pureza, porque ele foi tirando as impurezas dali de dentro, né? As impurezas foram saindo, ele foi ficando mais denso, mais denso, mais denso, mais sólido. Então a característica dele é isso, ser duro, sólido, puro, impenetrável. E o metal então é correlacionável com o Yin menor, ele é frio, né? As pedras são frias e duras, né? E aí o Yin começa a aumentar um pouco mais, nós chegamos no Yin maior, que é a água. A água é fria, é úmida e ela flui para baixo. O outro elemento, que aí nós entramos no domínio do Yang, é a madeira. Madeira é quando o Yang está começando a crescer. Ela é o quê? Caracterizada pelo crescimento, né? As árvores, as plantas, elas crescem, elas desenvolvem, são flexíveis, se expandem. Então é o Yang menor, está crescendo. E o Yang no seu máximo é o fogo. O fogo é quente, né? Ele flui para cima, ele é leve, ele então é muito mais yang do que uma madeira. A madeira está expandindo, mas o fogo expande muito mais. E o último elemento é a terra. A terra é onde há o equilíbrio, onde se estabilizam todas as coisas. Na terra é onde acontecem as transformações, o sol, onde as coisas se transformam e volta tudo ao equilíbrio original, volta tudo para a natureza. Então é onde se tem o equilíbrio do Yin e do Yang. Não vamos confundir os 5 elementos da medicina chinesa com os 4 elementos que a gente vê em outras culturas, como se vê na astrologia, né, e entre os gregos, a cultura dos gregos. Não dá para se fazer uma amarração direta, né, entre eles. A amarração não é direta, tem algumas características que entram para um elemento e para outro, e o sentido, a conotação que eles dão é diferente da conotação que o chinês dá. Os chineses, os 5 elementos são todos importantes da mesma forma, né? Do mesmo jeito que a gente quando discutiu o Yin e Yang, né? O Yin não é melhor do que o Yang nem pior, né? Os 5 elementos são todos com o mesmo nível de importância, né? A mente ocidental, né, é que tende a dizer, isso é mais importante, o fogo é mais importante do que a terra, do que a água, né? Mas para a cultura chinesa são pedaços de um todo que precisam estar juntos para estarem harmonizados. Os 5 elementos a gente vai amarrar eles com as 4 estações. O que são as 4 estações? Ela é uma pulsação do Yin e Yang, de frio e calor, né? Com aquela mesma situação que a gente falou do Yin menor e maior, do Yang menor e do Yang maior. Então o outono é quando começa o frio, né? Ainda está pouco frio,
né? É a época que tem pouco frio, é a época seca, né? Onde as plantas estão jogando as suas folhas para fora, estão jogando as impurezas para fora. Então é o Yin menor. O inverno é o Yin máximo, o frio, o máximo do frio, né? Quando o Yin chega no seu apogeu, né? Então é muito frio, às vezes é úmido, depende, né? Os países que caem neve, ele pode ser úmido, né? Que é a amarração com a água, né? O outono nós vamos amarrar com o metal, né? Que é a questão da purificação, ele joga o inútil para fora, joga as folhas para fora, né? É a época que os animais recolhem alimentos, né? Os tiquitecos ficam aguardando suas sementinhas, né? Depois do inverno, que o frio chegou no seu máximo, que a água, vem a primavera, né? O calor começa a aumentar, que é a época da madeira, né? Que é o Yang menor. Então, na primavera, o Yang está começando a crescer, o calor está chegando, as plantas estão se multiplicando, né? O vento está carregando o pólen para um lado e para o outro. Então, é uma época que começa a ter calor, começa a ter vento. Então, essa é uma característica, então, do elemento madeira, né? O vento, o calor moderado, né? A expansão, né? A reprodução também. Depois vem o máximo do Yang, que é o verão. O verão é o Yang no seu máximo, muito calor, que então corresponde ao fogo. Nós temos então dois grupos. O grupo Yin, que é o metal e a água, né? Que é outono e inverno. E o grupo Yang, que é a madeira e o fogo, que é a primavera e o verão. E a Terra é o período de transição, em termos de estação, é o que nós chamamos de canícula, que é o período de transição entre uma estação e outra. A época em que a canícula é mais bem marcada é no final do verão, né? Saindo do verão e chegando no outono, é a época das chuvas. Então, cada um desses elementos tem um fator patogênico ligado a ele, né? Conforme as estações. O metal está ligado à secura. Então, a secura vai afetar o metal, o frio vai afetar a água e assim por diante. Então, na Terra, nós temos a época da umidade das águas. Então, a umidade vai afetar a Terra. Nós vamos ver agora os órgãos que se ligam, né, a esses 5 elementos. Os 5 elementos, eles estão ligados aos órgãos. A medicina chinesa separa em os órgãos, conforme os canais de energia. Então nós temos, no metal, nós temos o pulmão e o intestino grosso. E assim vai em todos os outros, vão ter 2 elementos. Então nós vamos ter o que? Nós já falamos que metal e água são Yin, quando são comparados com madeira e fogo, que são Yang. Mas dentro do metal existe a parte Yin e a parte Yang. Dentro da madeira existe a parte Yin e a parte Yang. Dentro do fogo existe a parte Yin e a parte Yang. Foi o que nós conversamos na aula sobre Yin e Yang. Então, os órgãos que são chamados de Yin, né, são os órgãos cheios na medicina chinesa. Eles são órgãos mais densos, né, que geram e que armazenam substâncias. Então eles têm essa característica de serem Yin. E eles estão juntos com outros órgãos que são chamados de Yang, porque eles são ocos, vazios. As substâncias, os alimentos, os líquidos e qualquer outra substância orgânica passa através deles. Eles não são grandes geradores nem grandes armazenadores de substâncias. As substâncias normalmente vão passar por eles. Não, que é a característica de Yang, ser oco, ser leve, né, e ser rápido, né? As coisas passam por ali, elas não ficam paradas como um sistema Yin. Então, nessa separação nós temos então, o metal é o pulmão, o intestino grosso, a água, o rim, a bexiga, a madeira, o fígado, a vesícula, o fogo é o coração, o intestino delgado, e a terra é o baço pâncreas e o estômago.
Para quem conhece um pouco da medicina chinesa, sabe que tem mais 2 canais, né? Esses são os nomes dos canais de acupuntura, né? Os canais de energia, por onde passam a energia. Então cada canal leva o nome de um órgão. Existem então mais 2 canais, que é o pericárdio e o triplo aquecedor. O pericárdio e o triplo aquecedor seria correlacionado ao fogo, é o chamado de fogo menor. O coração, intestino delgado, é o fogo maior. O pericárdio, intestino delgado, não está aí na tabela, é o fogo menor. Eles não são órgãos propriamente ditos, esses canais não estão ligados a um órgão propriamente dito. O pericárdio é o músculo que envolve o coração. E o triplo aquecedor é um conjunto de funções que estão muito ligadas ao sistema endócrino e ao sistema linfático. Mas a medicina chinesa, lembrando, ela não é anatômica, ela é funcional. Então, muitas das características que a gente fala são características funcionais e não características do órgão especificamente. Além dessa correlação, os elementos são correlacionados com as cores. Então, cada elemento tem uma cor. O metal é ligado à cor branca, a água azul escuro, da cor do mar, a madeira é verde, o fogo vermelho e a terra amarela. São as cores, então, que se relacionam com os elementos da natureza. E essas cores são cores que nós usamos naturalmente nas nossas práticas. Quando eu levo a energia para o meu rim, eu posso mentalizar a cor azul. Se eu estou levando a energia para o coração, eu posso mentalizar a cor vermelha, a cor rosa. E assim vai para todos os outros elementos. Uma coisa muito bacana na teoria dos 5 elementos é a questão do relacionamento desses elementos. Eles não são coisas isoladas, eles estão relacionados, assim na natureza. Os elementos se relacionam dentro do nosso corpo. Os órgãos que estão ligados a esses elementos vão se relacionar também. E isso vai estar ligado a algumas regras de relacionamento. Então tem os relacionamentos que são fisiológicos, que são aqueles naturais que estão de acordo com o bom funcionamento orgânico. O primeiro ciclo é o ciclo de geração, que é o ciclo utilizado para tratamento orgânico e para equilíbrio emocional. Por quê? Cada órgão, cada elemento vão ter um conjunto de emoções. Existem várias emoções. Eu desenvolvi um trabalho onde eu separei 25 grupos de emoções. Cada elemento tem 5 grupos de emoções dentro daquele elemento. São uma quantidade enorme de sentimentos, emoções que estão ligadas então a cada elemento. Os textos clássicos da medicina chinesa eles são mais sucintos, mais bem objetivos. Então fala, a água é o medo, a madeira é a raiva, a ira, o fogo é a agitação, a ansiedade, a terra é a preocupação e o metal a tristeza, e a coragem. Bom, basicamente é isso, mas a gente então pode abrir isso para toda a nossa gama de emoções. Por quê? Porque se esses sistemas, o corpo inteiro, e todo o nosso psiquismo está ali, quer dizer que todas as funções orgânicas e todas as emoções, elas têm que ser enquadradas dentro desses 5 elementos. Bom, voltando nesse ciclo de geração. O ciclo de geração, o que ele é? Ele é um ciclo onde nós vamos nutrir, ele é um ciclo de geração, onde a mãe nutre o filho. Um elemento nutre o outro. O ciclo de geração, também podemos chamar de ciclo de nutrição, que é onde a gente está nutrindo um elemento, ou seja, a mãe nutre o filho. O elemento mãe vai nutrir o elemento filho. Nós podemos usar ele para fortalecer o filho. A mãe nutre e fortalece o filho. Ela alimenta o filho para que ele cresça forte.
Então ele é usado para fortalecer um determinado órgão, né, ou as virtudes que estão ligadas àquele órgão. Então, por exemplo, eu preciso fortalecer a minha madeira, o fígado, eu posso fortalecer, fazer alguma prática para fortalecer o fígado e fazer práticas para fortalecer a água, né, o rim, porque a energia do rim vai nutrir a energia do fígado, ele vai fortalecer o fígado para que ele fique mais forte. Então funciona desta forma, né? Isso é um processo, uma coisa comum de se fazer na medicina chinesa e que a gente faz também nas nossas práticas de mobilização de energia, né, para tentar fortalecer e equilibrar o corpo. Então nós vamos usar muito esse sistema de nutrir de energia de um órgão para o outro para nutrir e equilibrar o outro sistema. O outro ciclo também fisiológico é o ciclo de controle, onde nós usamos da mesma forma para tratamento, para fortalecer, para tratar um órgão e as emoções. Aí ele funciona um pouco diferente do ciclo de nutrição. Enquanto no ciclo de nutrição ou de geração nós usamos um elemento para nutrir o outro, fortalecer, aqui nós usamos um elemento para controlar os excessos do outro. O princípio é que o elemento, por exemplo, a água vai controlar o fogo, como estão mostrando as setas ali. Então a água controla o fogo controla o metal controla a madeira e a madeira controla a terra. E a terra controla a água e aí fecha o ciclo. Do mesmo jeito que no outro a água alimentava a madeira, que alimentava o fogo, que alimentava a terra, que alimentava o metal, que alimentava a água. Aqui um controla o outro. Aqui no ciclo de controle ou de dominação, nós temos agora a situação do avô que controla o neto. Se antes a gente tinha, por exemplo, a água, que era a mãe da madeira, que nutre a madeira, então a água é mãe da madeira, a madeira é mãe do fogo. Então a água é a avó do fogo. Então o avô controla o neto, a água é quem controla o fogo. Na natureza é o princípio de que a água apaga o fogo, o fogo derrete o metal corta a madeira suga a terra, chupa a terra toda, consome a terra, e a terra chupa a água e segura o movimento da água. Então, eles estão controlando os excessos. Então, o avô controla o neto. Enquanto a mãe dá comidinha, nutre, o que acontece? Aí ela sai para trabalhar e o avô fica tomando conta do neto. E aí ele vai controlar os excessos do neto. Então, esse é um processo usado para sedar, para tirar o excesso. Então, se eu fortaleço o avô e cedo o neto, eu consigo equilibrar o sistema. Se o fogo está demais, eu aumento a energia da água para controlar o excesso de fogo e tento diminuir a energia do fogo. Então, eu estou com excesso no coração, por exemplo, a ansiedade, e aí eu fortaleço a água, o rim, para controlar a ansiedade do coração, que está ligado ao coração. E a nível orgânico é a mesma coisa, a gente faz esses processos. Então eles são usados para trabalhar os excessos a nível orgânico e a nível emocional, como o exemplo aí da ansiedade. Eu uso de fortalecer um sistema para equilibrar o outro, porque emoção e corpo estão conectados. Então quando eu levo uma energia para um órgão, eu estou não só fortalecendo aquele órgão, mas estou também fortalecendo as virtudes daquele órgão. O trabalho é feito em conjunto. Esse ciclo que nós acabamos de ver, o ciclo de controle e dominação, ele pode se tornar patológico. Todo o processo, quando está em excesso, ele se torna desarmônico, patológico. Esse foi a nossa conversa sobre equilíbrio na palestra sobre Yin e Yang. Quando um polo cresce demais, ele se torna problemático, ele cria uma desarmonia. Então, quando o avô fica muito forte, ele oprime o neto. Então, ele vira um próximo ciclo de agressão. Ele não está controlando mais o neto, ele está agredindo, oprimindo o seu neto. Então,
Se eu jogar, por exemplo, água demais no fogo, eu não vou controlar o excesso do fogo. Eu posso, então lá com a minha churrasqueira, jogo um pouquinho de água e controlo as labaredas. Se eu jogo água demais, o fogo apaga. Então aí foi excesso, foi o processo de agressão. Né? E dentro do nosso corpo isso acontece. Acontece aí de forma então patológica. Tá? Quando está em equilíbrio, né, um elemento não oprime o outro, ele só controla os excessos. Aí quando ele está demais, ele começa a perturbar o outro elemento, a danificar o outro elemento. Então, se você tiver, por exemplo, muita energia no fígado, o fígado é um órgão que comumente tem muita energia, muito yang. Então ele vai oprimir a terra, vai causar problema no baço pâncreas ou no estômago. Então o fígado em excesso, ele pode invadir o baço pâncreas, né? Oprimir o baço pâncreas, que não é um órgão que tenha padrões de excesso. E aí ele gera diarreia. O baço pâncreas é quem controla a assimilação dos nutrientes. E aí o corpo não consegue assimilar bem a diarreia. Ou ele invade o estômago. E aí a energia do estômago, que é de descendência, inverte e sobe. E aí vem o vômito, a náusea. Uma coisa importante aqui para entender desses ciclos, desses elementos, desses relacionamentos, é que as relações que estão aqui nesses gráficos, nem todas acontecem comumente no nosso corpo, porque os órgãos têm particularidades. Como eu acabei de falar, o fígado sofre muito, tem muito padrão de excesso. Ele é um sistema muito yang, ele sofre muito de excesso de yang. Né? Não é um sistema que sofre de excesso de yin. E a Terra é o contrário, a Terra sofre muito deficiência de yang. Né? Então, cada sistema tem a sua particularidade. Então, nem todas essas relações que estão aí nos gráficos vão acontecer dentro dos órgãos. Né? Algumas vão ser muito incipientes, vamos dizer assim. Né? E, enquanto outras vão ser muito comuns. O fígado invadindo o baço pâncreas do estômago é uma das coisas mais comuns, né? que é a pessoa irritada, nervosa, né? E como coisa comum a gente vê as pessoas irritadas, nervosas, tensas, querendo controlar todas as situações, e aí começa a afetar o estômago, o baço pâncreas, e aí pode afetar outros sistemas também, né? Porque como a gente está vendo nesses diagramas, um elemento está ligado ao outro, está ligado ao outro, está ligado ao outro e fecha o circuito. Então quando você desequilibra um, você desequilibra o outro, desequilibra o outro, desequilibra o outro, e o processo vai crescendo e vai desequilibrando todo o sistema. Quando você chega a desequilibrar vários sistemas, 3 ou mais sistemas, né, pode ter certeza que a coisa já está bastante complicada dentro do organismo. Né? E aí a pessoa está com vários problemas de saúde juntos. Um outro relacionamento patológico é o ciclo de contradominação, que é quando é o mesmo ciclo de controle ou de agressão, que a gente acabou de ver, mas onde as setas estão ao contrário, ou seja, quando o neto se rebela contra o avô e ele tenta dominar o avô. Né? Na prática a gente percebe, né, na prática humana, né, que um neto tentando controlar o avô, a coisa não está funcionando bem. Né? O avô que está ali para controlar e orientar o neto. E aí o neto começa a dominar o avô, a coisa não está funcionando direito. Então isso é um processo patológico. É a contradominação. O avô deveria dominar, mas quem está dominando é o neto. Né? Ele se torna mais forte do que o avô. Então isso pode acontecer, é comum. Né? Um elemento é muito forte e ele está com excesso de mais energia dentro dele, então ele começa a agredir, né, a contradominar aquele elemento que deveria estar controlando ele. Né? Então, voltando lá, nós falamos que a madeira tem muito excesso. Né? Então, o fígado tem muito excesso. Então, o metal controla a madeira. Né? O pulmão controla o fígado. Então, quando eu preciso controlar o fígado, eu fortaleço o pulmão. Mas se a madeira estiver em excesso demais, o meu fígado estiver com muita energia, ele começa a interferir também no pulmão, causando obstruções no pulmão, né, congestão respiratória e outros, né, outros distúrbios respiratórios.
e emocionais, né, juntamente. O quinto ciclo que nós vamos ver agora é o ciclo cosmológico, ou também conhecido a Terra como centro e a água como base. Esse ciclo cosmológico, talvez, para quem conhece a medicina chinesa, estudou, talvez nem tenha visto esse ciclo quando estudou. Ele não aparece em muitos livros de medicina chinesa. E quando aparece, normalmente ele é citado rapidamente. Ele não é usado na prática clínica, né? Algumas obras de medicina chinesa falam que ele era muito usado nos tempos antigos, né? Ele é citado no Lin Shu, que é um dos clássicos antigos da medicina chinesa, muito de grande profundidade, de muito conhecimento, né? Que é uma das grandes bases mesmo da cultura, mas não é usado mais hoje. Por quê? Porque ele não é um ciclo usado para tratamento. Ele a característica dele é trabalho evolutivo. Então, os dois primeiros ciclos que nós vimos, né, que é o ciclo de geração e o ciclo de controle, né, são fisiológicos, são usados no processo terapêutico para equilibrar os órgãos, as emoções, para harmonizar a personalidade. Agora aqui nós entramos num outro nível, que é o trabalho evolutivo. Então, o trabalho evolutivo é algo individual, ele não é um terapeuta que vai fazer comigo. Então, por isso, ele não faz parte de uma prática, das práticas clínicas, é algo que eu mesmo tenho que fazer. E então vamos entender um pouquinho nisso. Então, a característica dele, o que é? É primeiro, a Terra como centro. Né? A Terra passa a ser o ponto de equilíbrio. A gente viu naqueles outros diagramas, né, como está aí no cantinho da figura, no ciclo de geração, a sequência dos elementos aí, no ciclo de controle de geração, é a mesma. Né? Metal, água, madeira, fogo. Aí quando chega na Terra, ela saiu do círculo e vem para o centro. A diferença, grande diferença, a Terra agora está no centro desse ciclo. Né? Ela ocupa uma posição central e ela passa a ser ponto de equilíbrio. Então a água não vai direto para a madeira como no ciclo de geração, ou vai controlar direto o fogo como no ciclo de controle. A água vai se conectar com a Terra para depois se conectar com a madeira ou para depois se conectar com o fogo. Né? Então a Terra virou o centro, o ponto de equilíbrio, né? Que vai equilibrar os dois eixos, né? Água, fogo e madeira, metal. E aí a gente começa a entrar num outro universo, que é o universo da alquimia interna. A alquimia interna é onde a gente vai estar trabalhando muito nesse nível, né? O trabalho de autotransformação. A outra característica importante aí é a água como base. Ou seja, ela é a base, o diagrama deu uma torcidinha de modo que a água ficou sozinha lá embaixo. Antes estava a água, e o metal agora está a água. Então ela está destacada como a base. Isso tem uma importância vital, porque a água é a origem do Jing, de todo o Yin e Yang que vão construir o corpo. Ela é a base de todo o corpo e de todo o psiquismo. Né? Todo o processo depende dessa energia Jing. Todo o processo evolutivo, todo o processo psíquico, todo o processo orgânico depende do Jing, que é proveniente da água, né? Que é a nossa energia ancestral. Né? E então ela passa a ter aqui essa posição de base, ou seja, o Jing sempre está lá na água. Né? Nos outros diagramas ele vai estar lá, ele pertence à água. Só que aqui nós mudamos a coisa, que agora nós passamos a uma posição de ter centro, de ter equilíbrio e ser capaz de controlar os processos internos. Então eu começo a liberar a energia Jing para o meu corpo, para o meu psiquismo. Então as duas características desse ciclo eu ganhei centro e ao ganhar centro eu consigo liberar essa energia, porque essa energia eu tenho que contactar ela através do meu interno, né, da minha mente, do meu emocional. Eu vou entrar em contato com essa energia e vou liberá-la. Então, no processo natural, essa energia é liberada em quantidade muito pequena para o corpo.
ela é guardada para preservação da espécie. Agora aqui eu posso então lançar mão da minha capacidade de encontro interno para liberar essa energia. Então essas são duas características importantes desse ciclo: base, água, terra, centro. Esse diagrama do ciclo cosmológico ele é muito importante para o trabalho interno. Não é à toa que ele aparece na logomarca do campo celestial. Ele tem muitas outras informações aí por trás dele. Então, nós vamos aqui dar uma introdução a esse assunto. Ele é o que? Usado para o equilíbrio das emoções, para que eu consiga equilibrar minhas emoções básicas, como o medo, a tristeza, a raiva, a ansiedade. Ele é o grande ponto para mim fazer todo o equilíbrio e para mim entrar nos estados mais avançados de harmonia interna, para mim fazer o desapego, conquistar o estado de serenidade, de equilíbrio emocional, para trabalhar a compaixão, desenvolver a compaixão. A compaixão é um conjunto de virtudes, não é uma virtude. Ou seja, esse princípio é o princípio onde eu ganhei centro, onde eu ganhei a habilidade de entrar em contato comigo mesmo, com o meu ser interior. A Terra aí representa o ser interior, eu entrando em contato comigo mesmo, com o meu íntimo. E isso tudo depende do quê? De um estado constante de centro e de equilíbrio. Voltemos então lá no Yin Yang. A teoria do Yin Yang, nós falamos. O importante na teoria do Yin Yang é desenvolver a noção de centro, de equilíbrio, de ponto de equilíbrio. Para estar naquele ponto e ser capaz de perceber os desequilíbrios e retornar ao ponto. Então, esse aqui é o diagrama que mostra esse centro. Porque enquanto eu estou no nível de controle e de ação, não tem centro. A pessoa não tem centro, ela está simplesmente sendo movida pelo movimento do universo. Agora aqui eu tenho autocontrole sobre mim. Eu passo a ter controle sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto, a quem eu sou. Eu estou fazendo um trabalho de desenvolver esse meu ser interno. Isso então é a grande filosofia por trás do ciclo cosmológico, é o autodesenvolvimento. Curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal, o Campo Celestial. Visite também o nosso site campocelestial.com.br. Continue acompanhando o nosso trabalho.